Ora, muito boa tarde. Perante o comentário que eu ouvi de que os cavalheiros aqui à frente estão afastados, o afastamento tem a ver única e exclusivamente com uma questão técnica da iluminação. Portanto, para apanharmos a luz, tem a incidência. Mas para além dessa luz, evidentemente que não há qualquer tipo de afastamento, antes pelo contrário. Sendo assim, são 16 horas, tenho imenso prazer de poder apresentar esta conferência, que é a última conferência deste evento. O palestrante temos aqui à nossa direita, suejamente conhecido, o professor Paulo Miguel Rodrigues. O título da conferência é O Arquipélago da Madeira, Espaço Geoestratégico no Mundo Contemporâneo, séculos XIX a XXI, portanto até aos dias de hoje. Uma visão global. Uma curta nota de apresentação. O Dr. Paulo Rodrigues licenciou-se em 92 em História, é mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois fez o doutoramento em História Contemporânea, que terminou em 2007 pela Universidade da Madeira. Ele leciona nesta mesma universidade desde 1995. É coordenador científico do CIERL. CIERL quer dizer Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. E foi fundador, em 2007, e investigador integrado num outro centro, que se designa Centro de História, Territórios e Comunidades, da Universidade Nova de Lisboa, e foi colaborador no Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, da Universidade de Coimbra. Para além disso, tem desempenhado várias tarefas de gestão académica, que nem sempre são simples, imagino eu. Antes, pelo contrário, foi presidente da Faculdade de Artes e Humanidades entre 2013 e 2016, diretor dos cursos primeiro ciclo de Estudos de Cultura, segundo ciclo em Estudos Regionais e Locais e terceiro ciclo, que é o doutoramento, em Ilhas Atlânticas, História, Património e Quadro Jurídico Institucional. Este último programa de doutoramento foi feito em parceria com a Universidade de Las Palmas, em Gran Canária, e com a Universidade de La Laguna, em Tenerife, e com a Universidade dos Açores, perdão. Portanto, é aqui uma cooperação verdadeiramente atlântica. É autor e editor de livros de História e Cultura Contemporâneas, em particular Incidência sobre a Realidade Madeirense durante os séculos XIX e XX. É autor de dezenas de artigos em revistas académicas e de divulgação, obras coletivas, capítulos de livros, em atas de congressos, etc. Tem-se dedicado, sobretudo, à história política e institucional, a questões das relações internacionais e da autonomia. O seu mais recente livro, publicado, é um dicionário breve da história da autonomia da Madeira, que foi publicado em 21, portanto, há 2 anos. Há 2 anos, não é? Se me é permitido dizer, tenho feito um largo e amplo uso deste trabalho. E atualmente trabalha num volume sobre a história do turismo na Madeira, que certamente todos aguardamos com imenso interesse e curiosidade. E sendo assim, está feita a apresentação e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Freitas Branco. É também um prazer e uma honra tê-lo a moderar esta sessão. Creio que se impõe um agradecimento que é múltiplo, começando desde logo pelo meu amigo e colega e diretor do Centro de Estudos de História do Atlântico, que teve a simpatia de me convidar,
e nele também todos aqueles que aqui trabalham, que edição após edição, ação após ação, também demonstram como, para além do trabalho administrativo, são também investigadores de qualidade reconhecida e que participam nas próprias iniciativas do Centro, o que é sempre louvável e nem sempre acontece. Agradecer também àqueles que aqui estão presentes, porque naturalmente foram 3 dias longos e intensos, com qualidade inegável, pelo menos a todas aquelas as apresentações que eu pude assistir. Espero, portanto, também a esse respeito não defraudar as expectativas. Numa apresentação que tem o conceito de geoestratégia e de espaço geoestratégico, embora vá assentar naturalmente na perspectiva política e militar, sabendo que pontualmente terei também de focar outros aspectos ligados ao turismo, ao desenvolvimento tecnológico, ou até mesmo até às próprias migrações. E é, acima de tudo, eu gosto deste tipo também de iniciativas, exatamente porque me permite ser experimental em muitas áreas, arriscar alguma coisa, porque depois temos sempre a hipótese de, para além das perguntas que são colocadas, das questões que estão levantadas, dos erros que muitas vezes são apontados, a versão escrita é aquela que depois vai mais descansada, mais repausada e eventualmente mais consentânea com aquilo que nós aqui queremos transmitir, e naturalmente que ficarão muitas coisas por dizer que eu espero depois complementar também na ação escrita. A minha apresentação é, como vos disse, tem uma dimensão experimental, embora, pelo menos na fase inicial, tem já muito daquilo que tenho investigado há mais anos. E ela está dividida em 10 pontos, que no fundo são 10 momentos, 10 períodos, ou se quisermos 9 mais 1, tendo em conta que o último tem a ver mais com questões que se colocam e não tanto com respostas que eu consiga dar nesta fase. O primeiro período são as guerras napoleónicas, o segundo, as revoltas liberais portuguesas, o terceiro, a década de... venho despojado de qualquer auxiliar, portanto, como dizia há pouco o Fernando, uso a palavra e espero que seja suficiente para expressar aquilo que pretendo. O quarto, o fim do século XIX, o quinto, a Grande Guerra, o sexto momento, a Segunda Guerra Mundial, o sétimo, a Madeira e o Atlântico na formação da OTAN, ou NATO, o oitavo, a instituição da democracia e o espaço euroatlântico, o nono, da Comunidade Económica Europeia à União Europeia, e depois o décimo, no fundo, com uma pergunta, que o futuro para o nosso passado. As guerras napoleónicas representam, sem dúvida, na minha perspectiva, a afirmação de uma realidade diversa, pela primeira vez totalmente desapegada dos interesses da coroa portuguesa, com o desenvolvimento de uma via autónoma, como tentarei demonstrar, que se afirma pela importância do arquipélago, pela ilha em si, mais até do que o próprio arquipélago, a ilha da Madeira, ou seja, já fora da projeção e dos interesses da coroa, da projeção dos interesses atlânticos da coroa portuguesa, até porque a coroa, como se sabe, a dado ponto, se transfere ou foge, como quiserem, para o Brasil. E, portanto, pela assunção de uma importância que agora surge numa conjuntura inédita, exatamente dessa fuga, que se verifica no quadro amplo dos interesses militares e imperiais daquela que é a principal potência naval, a Inglaterra, o Reino Unido, desde 1801. E, portanto, este momento, este período, vai ficar logo marcado pela ocupação britânica de 6 meses apenas entre julho de 1801 e janeiro de 1802, apenas 6 meses, uma ocupação militar, mas acima de tudo, e em definitivo, a partir de dezembro de 1807 e março-abril de 1808, em que mais do que uma ocupação, e estas as histórias contemporâneas de Portugal continuam a ignorar, foi uma tomada, ou seja, a ilha deixou de ser portuguesa, ponto. Ou seja, entre dezembro de 1800, final de dezembro, véspera de Natal de 1807 e março-abril de 1808, a Madeira não é portuguesa. A bandeira da monarquia portuguesa é retirada e é hasteada a Union Jack, a bandeira do Reino Unido. Só depois, a partir de março-abril, é que começa a segunda ocupação. Portanto, temos uma primeira ocupação em 1801, uma tomada, e o termo é mesmo este, uma capitulação sem quaisquer condições. Uma tomada que dura 3, 4 meses,
e depois o início de uma segunda ocupação que vai marcar a história da Madeira e que dura 7 anos, entre outubro de 1800 entre abril de 1807 até outubro de 1814. E naturalmente que se percebe que existem também, desde logo, duas constantes que vão permanecer, como é evidente, ao longo do século XIX e do século XX. A pressão sobre Gibraltar, que é na Península Ibérica sobre Portugal, naturalmente, mas em particular sobre Gibraltar, a incapacidade da coroa portuguesa em assegurar a defesa da Madeira e, naturalmente, uma questão técnica que tem a ver com a navegação à vela. Ou seja, os ventos elíseos e as correntes obrigavam a que grande parte, ainda hoje é assim, grande parte da navegação à vela entre o hemisfério norte e o hemisfério sul passasse, pelo menos, entre a Madeira e as Canárias. Era o percurso, a via mais rápida, como se sabe, e, portanto, isso fazia da Madeira, num momento de pressão sobre a Península Ibérica, e, em particular, sobre Gibraltar, como uma zona que permitiria várias coisas, para além de estar próxima do espaço de entrada no Mediterrâneo, permitiria também funcionar como centro de gestão de informações, porque era aqui que muitas vezes, era para o Funchal que chegavam as instruções enviadas de Londres, e era aqui, ao Funchal, que vinham as diversas unidades navais britânicas que estavam no Mediterrâneo ou no Atlântico Próximo, vinham cá recolher essas informações, e muitas vezes até sucessivas, com várias missivas que vinham dos diversos ministérios, mas em particular do Foreign Office, para o Funchal, colocando até várias situações possíveis, para que depois quem as viesse aqui levantar essas informações pudesse agir em consonância. E também era o último ponto a sul, onde seria possível, de um modo geral, recolher água e abastecimentos frescos sem correr os riscos de que muitas vezes a eles estavam associados quando isso acontecia em Canárias, que para além também, por outros motivos, estava também em posse espanhola, como é evidente. Portanto, estes 14, 15 anos, acabam por representar para a Madeira um período áureo, exatamente o oposto daquilo que sucede e que se verificou no Reino, atingindo-se, por exemplo, valores na exportação vinícola que nunca até então tinham sido alcançados e, por outro lado, também um interesse pelo desenvolvimento da presença britânica, que a partir daí também começa a crescer de uma forma quase exponencial. Não deixa de ser curioso verificar aquela que foi a primeira exclamação do Beresford quando aqui chega, em 1807, para assumir o controle total de governador-geral da ilha, diz: espanta-me como é que esta gente aqui, o que mostra também o teor da relação com o Reino, como é que esta gente aqui vive sem ter a menor noção do que é uma taxa de câmbio, o Porto do Funchal era um porto conhecido, e também como é que conseguem cá viver de costas viradas para o mar. E é exatamente também nesses dos campos que ele vai começar, nos poucos meses que aqui está, a tentar desenvolver a realidade insular. Os únicos momentos vividos de alguma tensão nestes anos têm a ver com a Guerra Anglo-Americana, entre 1812 e 1814, quando se coloca ali, existem alguns momentos de tensão entre a Marinha Britânica e a Marinha Norte-Americana, ainda que, por uma questão de, enfim, alguma diplomacia e sentido prático, os navios, as unidades navais norte-americanas tivessem passado com relativa facilidade e tivessem garantido até o abastecimento, e isso seria sempre feito, porque também desde cedo demonstraram que se os ingleses se colocassem entre eles e a costa, eles iriam forçar essa passagem. Portanto, estas premissas vão, no fundo, manifestar-se, desde logo, por um lado, pressão sobre a Península Ibérica e, em particular, sobre Gibraltar, levam a que se olhe para a Madeira e, por outro lado, a manifesta incapacidade do poder central, do poder no Reino, em assegurar a defesa do espaço insular e também, naturalmente, o elemento tecnológico, ou seja, a navegação à vela, a marcar a necessidade de usar a ilha como ponto de referência e de gestão de informação e de reabastecimentos.
O segundo momento, as revoltas liberais portuguesas, que eu aqui entendo no sentido mais lato, tem a ver com o período entre 1820 e 1834. Neste segundo período, a importância estratégica do espaço madeirense tem muito mais a ver com a realidade do mundo português e com a relação e a inserção no Atlântico, neste quadro, neste âmbito, que tem a ver com os interesses portugueses. Com o vintismo, a Madeira, que estava a boiar no Atlântico, e a expressão não é minha, é de um governador da época, do Sebastião Xavier Botelho, salvo erro, passa a constituir, juntamente com os Açores, por imposição e por decisão das Cortes, expressa, registada na Constituição de 1822, um arquipélago adjacente ao Reino, as ilhas adjacentes, uma designação e um estatuto jurídico que vai persistir até 1976. Este conceito, este artifício, para além da importância política que lhe é subjacente, e que aqui não vou desenvolver, como é evidente, já o fiz em outras ocasiões, revela também uma dupla preocupação geoestratégica. Por um lado, para além de servir para tornar os arquipélagos adjacentes à Europa, quando à época, e a respeito da Madeira, não tanto como é óbvio a respeito dos Açores, mas a respeito da Madeira, se chegou a discutir se seria África ou Europa, uma posse, portanto, as ilhas passaram, enquanto adjacentes, a ser posse inegável do espaço continental português, do Portugal europeu e peninsular, afastando assim de qualquer outro projeto, desde o independentista, o protetorado britânico, ou até, porque se chegou a pensar nisso, de uma eventual junção ao Brasil. As tais 5 vias, que eu também já desenvolvi em outra ocasião. Por outro lado, esta integração política, esta definida pela adjacência, também serviu, num primeiro momento, na primeira metade da década de 20 do século XIX, para assumir a relevância geoestratégica da ilha na própria afirmação do novo poder liberal. Ou seja, aquilo que eu defendo também é que, a partir do momento que a 28 de janeiro, a Madeira, 28 de janeiro de 1821, portanto, não é 6 ou 7 meses depois do processo de se ter afirmado e desenvolvido entre o Porto e Lisboa, a partir de 28 de janeiro de 1821, a adesão da ilha foi também uma forma de pressionar, em janeiro de 1821, o rei a regressar, porque ele estava, efetivamente, renitente a fazê-lo. E, portanto, percebeu claramente que, se insistisse na permanência no Brasil, poderia gradualmente ir perdendo terreno, até porque ele volta convencido que, quando voltar, as coisas vão decorrer de outra forma, como, de facto, depois não decorreram. Depois, no final da década de 20, já num quadro de conflito e de guerra entre liberais e absolutistas, entre pedristas e miguelistas, da Guerra Civil de 1828 a 1834. Eu aqui também não resisto a destacar bem esta data, 1828 e 1834, porque ainda a semana passada tive a oportunidade de ler um livro que tem a ver pouco com estas questões, mas onde se insiste ad nauseam quase que a Guerra Civil foi entre 1832 e 1834. Não, a Guerra Civil também se lutou para além do espaço continental. A Guerra Civil nunca acabou nos Açores e esteve aqui na Madeira. Portanto, a Guerra Civil portuguesa não se pode limitar apenas ao tempo que se lutou no espaço continental do Reino. Daí 28, 34. E, portanto, esta preocupação se não mesmo prioridade de as duas fações dominarem a ilha, tentarem dominar a ilha, conquistar a ilha, consoante os casos. O Travassos Valdés, que é, digamos, o liberal, numa definição simples, afirma-se fiel não a Dom Miguel, mas sim a Dom Pedro, e por isso também, quando cá chega o José Maria Monteiro, que vem ocupar a ilha em nome de Dom Miguel, ele recusa-se a entregá-la e o José Maria Monteiro tem que voltar para Lisboa e depois preparar uma divisão melhor armada que depois efetivamente toma a ilha. Não deixa de ser curioso, só um parênteses, a Madeira foi ocupada, ou na Madeira desembarcaram no período contemporâneo tropas por 4 vezes, 2 vezes britânicas e 2 vezes portuguesas. Não deixa de ser curioso verificar que as únicas que foram violentas não foram as britânicas, foram sempre as 2 portuguesas em 1828 e 1931.
Nos anos seguintes, mas a verdade é que a ilha depois acaba por ser conquistada pelas tropas do José Maria Monteiro e a centralidade do espaço insular madeirense tem a ver com as mesmas razões da navegação à vela, mas também com os importantes rendimentos da alfândega do Funchal como financiamento da guerra para os dois contendores. Não é? E, portanto, os absolutistas e miguelistas sabiam que, ocupando a ilha, poderiam e tirariam dali um importante rendimento, da mesma forma que os miguelistas o também quiseram fazer, e mantendo-se mesmo na Ilha Terceira, ainda antes de avançarem para o Reino, tentaram avançar para a ilha a partir de 31, 32, vários projetos de tentativa de reconquistar a ilha da Madeira para os liberais, entendendo que tal ação os podia catapultar, não só em termos políticos, como também em termos estratégicos militares, mas também em termos financeiros, para reconquistar o reino, o que não conseguiram, porque também se sabia, é outra das constantes ao longo do período contemporâneo, a força que aqui se colocar, tendo capacidade, estando devidamente armada, apetrechada e com uma definição clara daquilo que pode fazer, dificilmente será retirada. Graças a muito por causa da orografia da ilha, porque desde cedo apenas se identificam 2 pontos passíveis de desembarque. O Funchal, por razões óbvias, e também a zona que vai até à Praia dos Socorridos. Estando essas zonas, e mesmo essas, são sempre perigosas, mesmo nos Socorridos, porque têm as arribas e as montanhas, e, portanto, na costa norte era impossível. Portanto, sabia-se claramente que uma força que aqui estivesse e devidamente apetrechada poderia, naturalmente, resistir. E é isso que acontece com o Dom Álvaro da Costa Macedo, que, passados 6 anos, em 1834, já depois de assinada a Convenção de Evramonte, acaba por ser o último reduto dos miguelistas a ceder o poder aos liberais já em junho, julho de 1834, por intermédio da intervenção ou com a intermediação britânica e tendo garantias absolutas de que não lhe aconteceria nada ao abandonar a ilha, não tropeçaria, não levaria com a bala perdida nem nada e que poderia ir para o exílio. E a partir de então também há um outro e novo elemento constante, que é a intermediação dos britânicos em todos estes processos até o século XX, inclusive. Paralelamente, há também um outro aspecto que se vai verificar em todos os momentos que eu aqui desenvolvo, que tem a ver com a presença incontornável em todos estes momentos, até o 25 de abril de 1964, e depois de unidades de guerra estrangeiras na Baía do Funchal, ou próximo do mar madeirense, desde as guerras napoleónicas até 1974. Invariavelmente estavam sempre unidades de guerra presentes. Portanto, em todos estes momentos, o elemento britânico, e mais tarde, naturalmente, dos Estados Unidos, estão, pelo menos, próximos. Terceiro momento, a década de 40, eventualmente o fim de uma era, o período final do cabralismo e a chamada Guerra Civil da Patuleia, em outubro de 46 a junho de 47, na sequência dos acontecimentos que levaram a Maria da Fonte, à revolta da Maria da Fonte, inauguram um novo período. Durante a Guerra Civil, a Madeira aderiu ao movimento revoltoso, que se levantou a partir do norte, que depois teve base no Porto, onde se criou uma junta governativa e se alastrou depois ao Minho, atrás dos Montes, às Beiras e à Extremadura. Na Madeira também se instituiu uma junta governativa, entre final de abril e final de julho de 1844, à qual não aderiu o José Silvestre Ribeiro, que foi afastado. Esta junta recusou obediência ao governo central, como outras que se criaram no Reino, e por isso governou autonomamente a ilha e tinha rendimentos para isso durante 3 meses e meio. Aliás, este poder acabou por depois persistir e só depois de assinada já a Convenção do Gramido, mais uma vez, só algum tempo depois, é que a ilha é devolvida. A Convenção é assinada a 29 de junho de 1847 e a ilha só é devolvida ao poder central passado um mês. Portanto, mais uma vez se mostra, devidamente apetechados, fortes são, não é possível violar esse espaço. Estes conflitos de finais da década de 40 do século XIX são importantes porque, a respeito da importância atribuída ao espaço madeirense, confirmam uma coisa ou uma dimensão e revelam uma outra. Por um lado, confirmam a importância atribuída pelas potências internacionais, desde logo, como sempre, a Inglaterra, ao espaço madeirense,
quando se inicia, a 14 de julho, o processo de transição entre poderes que vai levar à destituição da Junta Governativa da Madeira, que eu há pouco referi, encontravam 6 navios de guerra na Baía do Funchal, 4 deles estrangeiros, ao abrigo da intervenção da Quádrupla Aliança em Portugal. E a transição fez-se, mais uma vez, pacífica, graças a esta intervenção estrangeira. Depois, com a saída definitiva de Costa Cabral, e a entrada num longo período de paz e até de estabilidade política interna, o período da chamada Restauração, que a partir de 1851 e durante pelo menos uma geração, até o início dos anos 90, vem acompanhar uma relativa paz política que, sob a hegemonia britânica, já se fazia sentir no espaço atlântico, pelo menos desde o Congresso de Viena, e que, de uma forma geral, se transmite ao continente europeu. Um período que representou também, de uma forma objetiva, uma fase de crescimento e desenvolvimento de Portugal e da Madeira, o tal desejo, e a expressão é da época, também de apanhar o comboio europeu, que, como nós sabemos, fracassou totalmente, mas pelo menos o desejo no início dos anos 50, houve projetos, houve programas para que isso fosse suceder. E, portanto, é exatamente aqui que resulta também de um salto tecnológico que vai começar a emergir a tal dimensão nova, reveladora, de que há pouco fiz menção. Primeiro associada à questão dos depósitos carvoeiros, ainda nos anos 40 do século XIX, em meados dos anos 40 do século XIX, há, sem surpresa, a colocação, a instalação de um primeiro depósito ligado a firmas e empresas britânicas. Depois, mais tarde, como amarração do cabo ou dos cabos submarinos a partir da década de 1870, precisamente em 1874. Isto depois da primeira questão se ter colocado para a Madeira em 1862, foram precisos esperar 12 anos, e até para os Açores, que acabou por ter depois, mas onde a questão se tinha colocado muito antes, em 1855, pela primeira vez. Portanto, há uma transição da importância, uma readaptação da importância estratégica, enquanto centro de abastecimento e enquanto ponto de amarração do cabo submarino. Quarto período, o fim do século XIX e a transição para o século XX. O período de finais do século XIX e início do século XX, do choque dos impérios, de novos interesses ligados à expansão colonial, de crises múltiplas e profundas, mas tudo isto a existir e a conviver numa época grandiosa, também designada por Belle Époque, um período de cultura cosmopolita na história da Europa, é muito fruto do salto tecnológico da chamada Segunda Revolução Industrial, a que se associam e se inserem relações externas e diplomáticas que cada vez mais concebem e até aceitam uma guerra entre potências. E, pior, a existência de um sentimento público e publicado que não o contraria, de que vê essa guerra quase como necessária, quase como, entre aspas, regeneradora do homem. Veja-se o que diz esse famoso livro e conhecido livro, embora também com alguns equívocos, de Sleepwalkers. É neste quadro que se vai reformular a importância da posição da Madeira, para onde passa, a partir de então, a olhar a Alemanha. São estes os anos da famosa questão dos sanatórios, onde a coberta do turismo terapêutico e sob a capa de uma iniciativa privada, envolvendo a desejada compra de 3 quintas, Quinta Vigia, Quinta Pavão e Quinta Bianchi, a Alemanha tentou fazer com o turismo aquilo que a Inglaterra tinha realizado 100 anos antes com a indústria vinícola. Criar uma comunidade forte, que desenvolvesse laços comerciais e inter-relações sociais, para fazer da Madeira um ponto estratégico importante no quadro do Império Alemão. Agadir, por exemplo, aqui ao lado, em Marrocos, também esteve em cogitação. E é exatamente neste âmbito que, por exemplo, se deve entender a visita da família real, a única, no verão de 1901, que, embora no início tivesse sido apontada como turista, de facto, de turística teve pouco, embora depois tivesse aproveitado naturalmente nesse sentido. Na sua gênese, a visita teve, acima de qualquer outro, um intuito fortemente político, demonstrar o interesse de Portugal em manter a Madeira sob a sua soberania, fazendo, como não podia deixar de ser, com o total apoio do governo britânico. Aliás, foi junto da comunidade britânica que a família real se foi hospedar. Hoje pode parecer absurdo, na época não era. Em 1898 já tinham circulado rumores, eventualmente boatos, a respeito da hipotética divisão das colónias africanas portuguesas, receando-se que, a concretizar-se, tais movimentações tivessem repercussões, danos colaterais nas ilhas adjacentes, mas em particular na Madeira, que se encontrava na rota preferencial da passagem marítima para a África Ocidental, onde se encontravam os principais interesses britânicos e também, a partir dessa época, os principais interesses germânicos ou alemães. Depois, durante toda a primeira década do século XX, foram quase semanais, ou pelo menos mensais, as passagens pelo Funchal de unidades de superfície das principais marinhas europeias, Alemanha, Inglaterra, França e até, já muito pontualmente, dos Estados Unidos.
Quinto momento, a Grande Guerra, 14-18. A respeito da Grande Guerra, eventualmente o período popularmente ou comumente mais conhecido, muito por causa dos 2 bombardeamentos realizados por submarinos alemães, importa destacar que o arquipélago se encontra então no centro do triângulo estratégico português, Açores, Lisboa, Cabo Verde, que no início da guerra, a importância geoestratégica da Madeira se revelou não pela positiva, mas sim pela negativa. Isto é, para os aliados, em particular, tendo em conta os interesses, a capacidade efetiva, as limitações e até os receios da Royal Navy, o principal objetivo era evitar que a Madeira pudesse funcionar como ponto de apoio ou base dos submarinos alemães. Embora tudo indique, inclusive relatos e registros, suspeitas coevas, que os submarinos alemães, conseguiam abastecer-se nos mares da ilha, inclusivamente com fornecimentos provenientes de terra. Depois, com a entrada de Portugal na Grande Guerra, em março de 16, a situação alterou-se de modo substantivo, agravando-se consideravelmente, desde logo com as 2 ações que eu há pouco referi na Baía do Funchal, 3 de dezembro de 1916 e 12 de dezembro de 1917, embora com diferentes objetivos, cada uma das ações eu não vou aqui desenvolver, mas para além destes 2 bombardeamentos, passaram a ser relativamente usuais, com fundamento ou sem ele, os alarmes e os registros da presença de submarinos no mar madeirense, o que provocou danos colaterais, desde as dificuldades de abastecimentos até o aumento do custo de vida, para além dos preços dos fretes e dos seguros, e porque nem por contrabando era possível cá chegar, porque a fronteira era o mar. Não havia barco que chegasse, portanto, nem contrabando se podia fazer. E isto sem esquecer que, a partir de finais de 17, o mar do arquipélago da Madeira foi oficialmente declarado pela Alemanha como zona de guerra submarina, o que restringia ainda mais a capacidade de circulação. Por outro lado, a Grande Guerra serviu também para confirmar, isto se tal ainda fosse necessário, que Portugal, por intermédio dos seus Ministérios da Guerra ou da Marinha, não tinha capacidade material para garantir e assegurar a defesa do espaço insular madeirense, nem sequer para garantir a segurança das ligações dos abastecimentos ou a defesa costeira e marítima. Algo que ficou bastante bem patente a quando dos bombardeamentos. Uma situação que, aliás, é também uma espécie de parênteses, que contribuiu para que se recuperasse um sentimento que se verificara já e se registara nos anos 90, de abandono da ilha, que se considerava relegada e renovando-se assim a adjetivação de Irlanda Portuguesa. Mas ainda assim, considerar a Madeira uma Irlanda Portuguesa nos anos 90 do século XIX é uma coisa, fazê-lo em 1916 é algo completamente diferente. Basta saber o que é que então se passava na Irlanda, nessa data. Na prática, e sem surpresa, a proteção do mar da Madeira ficou sempre a cargo das Marinhas de Guerra Britânica e, a partir de finais de 1917, contando também com unidades da Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Serão mesmo os britânicos a fornecer o essencial e, inclusive, a garantir a instalação e o funcionamento de uma estação de TSF, que, aliás, depois, em 1917, foi um dos alvos do bombardeamento então realizado, porque estava ao lado do Convento de Santa Clara. Sexto momento, a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 30 verificou-se algo semelhante ao que já havia sucedido na década anterior à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, por um lado, a passagem e a presença muito frequente de unidades navais da Marinha de Guerra alemã, britânica, francesa dos Estados Unidos e até da Itália, entre outras, a Holanda, a Dinamarca, a Suécia. Por outro lado, um discurso, inclusivamente nos periódicos insulares, de que uma nova guerra surgia no horizonte, embora se deva reconhecer que, passadas 3 décadas, já sem aquela dimensão algo romântica, eu digo inconsciente, que se tinha caracterizado o discurso nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, desde finais do século XIX. E também, como antes da Primeira Guerra, Portugal está muito longe de encontrar-se preparado para qualquer compromisso militar, porque não tem meios. Por isso, não tem outra alternativa senão servir-se das ilhas adjacentes, como já era tradição, desde o final do século XIX, como moeda de troca, numa espécie de mais-valias geográficas que sabia interessarem à Inglaterra e aos Estados Unidos, mas não só, porque também à Alemanha. As Forças Armadas Portuguesas, a Marinha em particular, já tinham começado o seu rearmamento, mas ainda nem sequer tinham completado a sua primeira fase. Ou seja, reconhece a importância dos arquipélagos adjacentes, com crescente destaque, que é certo, é evidente, dado aos Açores, em detrimento da Madeira, por causa da emergência da nova potência naval, os Estados Unidos e dos seus interesses. Mas Portugal não tem forma de conseguir meios próprios para a defesa dos arquipélagos. Como referi, isto não significou o afastamento do interesse pela Madeira, apenas uma mudança e, eventualmente, uma diminuição. Basta assinalar a quantidade de unidades de guerra que passam com regularidade pelo Funchal e que são registadas no Mar da Madeira a partir dos meados da década de 30. A lista seria longa, mas entre eles encontram-se alguns dos principais, e se não mesmo mais conhecidos, navios de guerra da Alemanha, dos Estados Unidos,
da Inglaterra, alguns dos quais, anos mais tarde, ficariam com a marca na história. Eu digo apenas dois, o cruzador Wood e os cruzadores alemães Deutschland, Köln e também ainda o Admiral Scheer, que, como sabem, até alguns deles tiveram depois a sua história adaptada a filmes e ao cinema. Estas presenças, muitas vezes, causavam um esforço e até algum relativo mau grado na Marinha Portuguesa, porque se via obrigada, por razões protocolares, a ter que destacar para o Funchal uma unidade naval para cumprimentar e para respeitar o protocolo que era devido à presença de unidades de guerra estrangeiras. E depois, isto é uma realidade que se mantém ao longo dos anos 30 até 38, pelo menos. Esta importância no final da década de 30 e véspera dos anos da Segunda Guerra Mundial, e que depois se vai estender, faz com que se renove o interesse do espaço insular madeirense, e a confirmá-lo estão ainda, para além das presenças que eu há pouco referi, o facto de em março, abril de 1937, a Madeira, e o Funchal em particular, ter sido escolhida no quadro da Guerra Civil de Espanha para ser uma das bases da esquadra inglesa encarregada da vigilância, da fiscalização e da garantia da não intervenção de outras potências em Espanha, e já depois, em plena Segunda Guerra Mundial, com a preparação de um plano secreto de ocupação militar da ilha por forças britânicas, a designada Operação Reaper, para salvaguardar a ilha, no caso de Portugal sucumbir a qualquer ataque ou, eventualmente, se verificar qualquer alteração, mesmo que inesperada, na política externa portuguesa a respeito da guerra. Em 1941-42, as ambiguidades do governo português justificavam e acabavam por conduzir claramente, nestes anos, a uma aproximação entre Lisboa e Berlim. Na verdade, só a partir de 43 é que o governo português, e em particular Salazar, que era um ministro também acumulado com a pasta nos negócios estrangeiros, só a partir de 43 é que o governo português passou a apoiar abertamente os aliados, até então manteve-se numa estrita neutralidade. Até porque convém não esquecer, a Alemanha exerceu também vários planos com incidência sobre a Península Ibérica, em particular as operações Félix contra Gibraltar e Isabela contra Portugal, apesar de, a partir de 41, verdade também seja dita, ter colocado totalmente de lado qualquer interesse ou capacidade para intervir nas ilhas atlânticas. E, claro, também não podemos esquecer a função de receber refugiados, como foi o caso dos gibraltinos, logo a partir de meados de 1940. Ora, no início de 42, perante tais ameaças, a Inglaterra tinha necessidade de dispor de vias de comunicação relativamente seguras no oceano e encontrar alternativas, uma vez mais, à utilização de Gibraltar como base naval. E também sabia que Portugal estava a reforçar os seus contingentes armados. A Madeira recebeu 6.000 homens, claro que os Açores receberam 25.500, mas a verdade é que esse reforço era efetivo. E, portanto, era necessário salvaguardar, e a Operação Reaper servia exatamente para isso, salvaguardar a capacidade de concretizar pela diplomacia primeiro, mas pela força, se necessário fosse. E esta Operação Reaper foi ponderada, efetivamente, de ocupação da Madeira entre fevereiro de 42 e meados de 1943. Havia uma outra Operação Brisk, que seria a ocupação dos Açores. A Madeira, mesmo sem aeródromo, e era uma insuficiência frequentemente destacada, possibilitava uma maior profundidade atlântica, reforçava o controle da entrada no Mediterrâneo, tornava-o mais flexível e fornecia um ponto de apoio próximo da costa africana, no momento em que se sabia e que já tinham sido registados e detectados reabastecimentos de submarinos alemães nas Ilhas Canárias. Os objetivos e procedimentos declarados da operação eram ocupar a ilha, com o propósito desta funcionar como ponto de apoio e reabastecimento dos destroyers e cruzadores em missões de vigilância, usar a Bahia como base eventual para hidroaviões e também mostrava um conhecimento claro sobre as personalidades na ilha, porque eram nos relatórios entregues de preparação da operação feitas observações pessoais sobre as diversas autoridades e aqueles que as desempenhavam no Funchal, identificando claramente aqueles que eram anglófonos e aqueles que eram nazis. E a expressão é a própria do relatório. Uma vez mais, a conjuntura internacional difícil para os aliados, a Madeira apresentava-se como ponto estratégico alternativo dentro do triângulo estratégico português, Lisboa, Açores, Cabo Verde. Só o decurso da guerra fez com que a Operação Reaper começasse a deixar de fazer sentido após a Operação Torch, iniciada em novembro de 1942, de desembarque das forças aliadas no norte de África, em Marrocos e na Argélia, e depois, naturalmente, pelo êxito que teve essa operação, que depois levou até à confirmação do êxito das operações em Itália, e a partir dessa altura
completamente colocada de lado qualquer interesse em ocupar a Madeira. De qualquer modo, a Operação Ripper, para além de recuperar um princípio que até nos remetia para as guerras napoleónicas, confirma que a Madeira ficaria sempre na órbita britânica, mantendo, de início, alguma incerteza a respeito dos Açores, embora, naturalmente, depois, rapidamente, os ingleses deram a entender que tinham interesse e, quando deixassem de ter, passariam para os norte-americanos. Mas estes factos não nos podem fazer obliterar uma outra verdade na perspectiva do governo central, do governo português. Numa situação extrema, a prioridade exclusiva da defesa era única e exclusivamente pensada em termos de Portugal continental, nunca em termos de Madeira ou Açores. E é nesse sentido que é feita uma proposta, aliás, no início de 1944, quando o governo português está a discutir, juntamente com o governo britânico, a revisão do seu plano de defesa de 43, a sugestão é exatamente ajuda permanente e exclusiva para a defesa do espaço continental português, deixando de lado as ilhas, os arquipélagos da Madeira e os Açores, e por isso também é que teve uma resposta negativa, porque quer britânicos, quer norte-americanos diziam o espaço continental não nos interessa, aquilo que nos interessa são os espaços insulares. Sétimo momento, a Madeira e o Atlântico português na formação da OTAN. O pós-Segunda Guerra trouxe, como se sabe, novos problemas e para muitos até um mundo novo. Por outro lado, deu-se mais uma mudança do sistema internacional, marcado pela definitiva emergência dos Estados Unidos, pela diminuição relativa do peso da Inglaterra à escala global, e em particular no Atlântico. Isto para além de outras componentes associadas à chamada Guerra Fria. E, por outro lado, uma vez mais, verificou-se o habitual salto tecnológico dos pós-guerra. Neste caso, o desenvolvimento marcado, enfim, vincado da aviação, dos sistemas de comunicação e dos sistemas de controle. Estes dois factos, mudança do sistema internacional e salto tecnológico, terão, como se percebe, repercussões no espaço insular madeirense. Ainda assim, um parênteses também, Portugal só vai apreender isso mais tarde, porque continua ainda com o pensamento militar português, é ainda de responder à ameaça socialista, à ameaça comunista que vem da Europa e concentrar o esforço na Península e na Península Ibérica, no espaço continental e nas Forças Armadas, mas apenas e em particular no Exército. E é em paralelo a tudo isto, mas também com tudo isto relacionado e num quadro em que o receio de uma terceira guerra é um facto, que tem lugar a formação da OTAN, ou NATO. Como também é vulgarmente designada a Aliança Atlântica, uma aliança intergovernamental assinada a 4 de abril de 1949 para constituir, convém ter presente, um sistema defensivo coletivo envolvendo países da América do Norte e da Europa Ocidental, para o qual Portugal foi convidado, apesar da sua situação política, foi o único país convidado onde, efetivamente, não havia uma democracia parlamentar. A criação da OTAN pode ser vista como a principal consequência institucional de uma escola de pensamento chamada atlantismo, mas agora enfatizando a importância da cooperação atlântica e, acima de tudo, alterando de sobremaneira o eixo de interesses até então prevalecente de séculos, de um modo significativo no espaço madeirense. Passou-se de um eixo britânico norte-sul para o eixo norte-americano oeste-este. E a norte do Trópico de Câncer, como também foi desde cedo imposto. Aliás, como refere o próprio Tratado do Atlântico Norte. Ora, isto teve repercussões imediatas na importância da Madeira, que, com a imediata redução, diminuição da sua relevância e da sua importância geoestratégica no quadro ou no contexto da conjuntura militar do pós-guerra, como se sabe, o contrário aconteceu com os Açores. Mas a OTAN era, efetivamente, a única alternativa à aliança inglesa, porque ou era isto ou o isolamento absoluto. Acrescente-se que o processo de formação da OTAN corre em paralelo com importantes mudanças, novas importantes mudanças no sistema internacional, que se dão e confirmam ao longo da década de 50, com consequências no sul da Europa. Uma mudança definitiva da atitude dos Estados Unidos, uma nova estratégia para o Mediterrâneo, uma maior estabilidade na política dos países do sul, em Portugal e em Espanha, o ressurgimento de vários movimentos autonomistas em África. É a partir da década de 50 que se começam a edificar as estruturas da OTAN, embora se registrem algumas curiosas resistências quanto às vias a seguir. Por um lado, o governo português ainda se mantém fiel às teorias da década de 30, aposta primordial no Exército, e nesta linha tem Salazar como apoiante. Por outro, há também o receio ideológico da aproximação aos Estados Unidos, por receio das eventuais contaminações
que tal aproximação poderia trazer. E também, nesta linha, Salazar é uma das principais referências. Claro que também, e muitas vezes se esquece, e acaba por ser esta segunda corrente que acaba por prevalecer, também existia uma outra corrente, desde logo entre os oficiais da Marinha e da Força Aérea, que eram aqueles que iam receber mais apoio da adesão à OTAN, que considerava que as vantagens da adesão seriam sempre superiores aos eventuais aspectos negativos. E entre estes diplomatas estão Pedro Teotónio Pereira, António Faria e um madeirense, esquecido, acho que mereciam uma biografia, João António Bianchi, de Bianchi, embaixador ou representante de Portugal em Washington entre 1933 e 1947. Foi uma das figuras que mais relevo teve na construção de uma linha de pensamento que é favorável à adesão à OTAN. A solução intermédia, encontrada em 1951, foi a concessão a respeito das lajes de um período de utilização das lajes como para os norte-americanos, um período de construção que depois teria que ser, eventualmente e periodicamente, para a sublinhagem, renovado. E isso fez com que, nesta lógica da negociação, da base das lajes, desta imposição portuguesa de que só poderia ser por um acordo de 6, 7 anos, fez com que, no extremo, estas negociações e os seus desenvolvimentos nos levassem até ao Porto Santo como espaço complementar, pois foi exatamente no Porto Santo que, a partir de 1959, o Comando Aliado para o Atlântico, Allied Command Atlantic, estabeleceu os requisitos para as operações aéreas de patrulhamento marítimo na região sul ibero-atlântica, o designado Iberland, e elegeu o arquipélago da Madeira, devido à sua situação geográfica, como o local ideal para a localização de um aeródromo de apoio a este tipo de operações. Oitavo momento: a instituição da democracia e o espaço euroatlântico. Depois do 25 de Abril, para além dos reconhecidos, mas para aqui não diretamente convocados, problemas internos, as relações externas de Portugal passam essencialmente por 4 fases de duração diversa. E aqui, naturalmente, também sigo as teorias do professor e os estudos do professor António Taylor. Uma fase curta, de 25 de Abril a julho de setembro de 74, até o afastamento do general Spindler. Segunda fase, julho de setembro de 74 até novembro de 75, o famoso 25 de novembro. Terceira fase, de fins de 65 até 85. E a quarta fase, depois de 86, com a adesão à Comunidade Económica Europeia e até à atualidade. O 25 de abril ocorre quando se está numa fase de transição dentro da chamada Guerra Fria. Esta fase tem várias vertentes, sendo que uma delas é exatamente a transição dentro do equilíbrio bipolar duro, Estados Unidos, União Soviética, para um outro que, continuando a ser bipolar, Estados Unidos, União Soviética, apresenta já uma maior dispersão do poder e mais centros ativos e autónomos em termos regionais. Mas em 1974, os Estados Unidos estão feridos e até traumatizados por causa do Vietnã, de onde tinham sido obrigados a retirar e onde tinham até implicado mais de 500 mil de homens. Mas a própria administração norte-americana está também ferida pelo caso Watergate. De facto, quem domina é, como se sabe, o secretário de Estado famoso, Henry Kissinger, que reúne responsabilidades nas relações externas, mas efetivamente não tem, nem lhe é dado o poder graças a este passado recente. Os seus meios de liberdade de ação estão muito limitados. Também a União Soviética muda a sua estratégia externa, por motivos que também aqui não interessa desenvolver, mas que a leva a uma aproximação à República Federal Alemã, que por sua vez também avança para uma política Ostpolitik, de abertura e de entendimento, e que contribuía para promover algum desanuviamento na Europa, com o entendimento e aproximação, com repercussões nos espaços limítrofes atlânticos e até com a própria Comunidade Económica Europeia, e isto leva a que esse desanuviamento na Europa, contaminando também, estendendo-se ao espaço atlântico, acabe até por fazer com que a importância estratégica, como era conhecida da Madeira, e depois há os acordos de Helsinki, também em 75, diminua. Não por acaso, ainda assim, no âmbito da situação em Portugal, em janeiro, a 13 de janeiro de 1977, chega ao Funchal o primeiro embaixador da União Soviética em Lisboa, Kalinin, que está cá 3 dias, oficialmente com uma visita em particular, como se percebe,
particular não tira nada, até porque ele se encontrou com todas as autoridades, e não por acaso, uma semana depois, também, a 25 de janeiro de 1977, desembarca aqui no Funchal o famoso e não menos conhecido Franco Carlucci, que também vem em visita de rotina particular, está cá há 3 dias e também se encontra com todas as autoridades. Mas claramente isto é um virar de página, até porque estas visitas têm mais a ver com a situação interna em Portugal e não tanto por qualquer interesse norte-americano ou soviético. E assim passamos ao 9º ponto, da Comunidade Económica Europeia à União Europeia. Rapidamente, começa por ser, em muitos aspectos, como facilmente se percebe, a continuação e confirmação do período anterior, reforçado pela definitiva aproximação à Comunidade Económica Europeia, adesão formalizada em 77, pedido formalizado em 77, adesão em 86, caracterizado por uma política de evidente, ou pelo menos relativo afastamento a respeito das preocupações com o espaço atlântico, a favor de uma forte viragem para a Europa continental, por correlação de outros fatores, alguns dos quais externos, que vinham até na continuidade do período imediatamente anterior. E também, naturalmente, isto tudo é reforçado pela queda do regime soviético em 1989. Isto não quer dizer, como é óbvio, que não existissem setores, grupos, fações, pessoas que continuavam a advogar que não era essa o melhor caminho a seguir, ou que não devia ser essa, pelo menos, a única via. E isto leva-nos ao último ponto, que tem a ver com a questão que eu coloco, que futuro para o nosso passado. O século XXI trouxe algumas alterações e ajustes que começam a ganhar uma renovada consistência na segunda década deste século, podendo apontar-se, sem excluir outros exemplos, por um lado, a emergência da chamada questão da plataforma continental. Em 2009, Portugal submeteu o pedido de extensão dos limites da plataforma continental. E, por outro lado, a criação de centros de análise e pensamento, como, por exemplo, o Centro para a Defesa do Atlântico, Atlantic Defense Center, formalmente instituído em 2018, envolvendo diversos países, com sede virtual nos Açores, na Ilha Terceira, na base, numa parte das bases das Lajes que foi abandonada em 2015 pelos norte-americanos. Ou ainda também a definição para uma estratégia de segurança e defesa do Atlântico, um projeto que envolve missões, que visa investigar questões relacionadas com a segurança e a defesa do espaço marítimo e das rotas marítimas desde o Oceano Ártico até o Atlântico Norte. O que é curioso, por exemplo, o Centro para a Defesa do Atlântico foi criado por resolução do Conselho de Ministros, em 2018, como há pouco referi, decidi criar uma comissão para a implementação do centro, com 11 elementos, 5 representantes dos vários setores da defesa nacional, um do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um indicado pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, está em casa o Atlântico, do Estado-Maior da Armada, outro do Estado-Maior da Força Aérea, do Governo Regional dos Açores. E quando a gente espera que venha mais não aparece ninguém. Acho que fui claro naquilo que quis dizer. São apenas exemplos, em campos diversos, de como as vias política e material se têm verificado e desenvolvido gradualmente, e nisso temos que estar sempre atentos, um reacerto, uma reformulação e uma atualização da tal prioridade política, reintroduzindo de modo renovador o Atlântico na equação das políticas portuguesas. É preciso ter sempre presente que as áreas marítimas sob soberania ou jurisdição de Portugal, conforme definido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, incluem águas interiores, o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e a plataforma continental. O total das águas portuguesas interiores é de 6.508 km², no continente, ou pouco mais de 6.000 km² no arquipélago dos Açores, 825 km² no arquipélago da Madeira. Mas a extensão da área do mar territorial português, considerando todas as partes do território, é de cerca de quase 51.000 km², dos quais 16,5 correspondem à parte do continente, 23,6 km² ao arquipélago dos Açores e 10.834 à parte do arquipélago da Madeira. Ou seja, não nos podemos distrair. O como entre a Madeira, este pequeno ponto nesta zona do Atlântico, situado mais perto de África do que da Europa, perto da entrada do Mediterrâneo, será que conta para alguma coisa? Será que interessa para alguma coisa? Serão sempre mais as perguntas do que as respostas que é necessário encontrar. Ainda por cima, questões que se levantam, uma vez mais, num período de crise internacional. Crise que tende a ser aguda,
com os conhecidos focos extremos na Ucrânia e no Médio Oriente, mas também com muitos outros de eventual menor dimensão e, se calhar por isso, esquecidos dos meios de comunicação social. Basta consultar ou conhecer os diversos pontos do globo onde a ONU está a intervir e tem pessoal destacado. Mas uma ONU, ela própria, herança da Segunda Guerra Mundial, que também é cada vez mais alvo de críticas múltiplas, quer pela sua impotência, quer pela sua própria lógica organizativa, quer ainda pelas suas políticas ou pelas políticas que projeta, que muitos consideram já desatualizadas, se não mesmo um mero servidor de dinheiro. Regressando ao ponto inicial, esta crise multifacetada sucede quando este pequeno arquipélago ainda está, ou continua a estar, sempre muito entusiasmado, ou será mesmo algo inebriado, com a elevadíssima procura turística. Creio que será pacífico concluir que uma boa parte dela resulta das duas guerras que se conhecem e dos efeitos até consequência do encerramento causado pelo Covid-19. Ainda há dias, no início deste mês, Mário Draghi, político italiano, economista, antigo primeiro-ministro de Itália, antigo presidente do Banco de Itália, antigo presidente do Banco Central Europeu, mas também ligado a várias instituições norte-americanas de pensamento e debate destas questões, dizia publicamente, e portanto quando diz convém que se ouça, mesmo que não se concorde, o modelo geopolítico no qual a Europa assentava, desde a Segunda Guerra Mundial, faliu. Dependia dos Estados Unidos para a defesa, da China para o comércio e da Rússia para a energia. Então, e agora? Apetece perguntar. A OTAN, e com isto termino, a OTAN será sempre uma das respostas, mas é conveniente que não seja a única. A OTAN, cuja finalidade se mantém na garantia coletiva da segurança do espaço atlântico, vive tempos de mudança. Vejam-se as cimeiras de 2014, veja-se a cimeira de Varsóvia de 2014 em Galos e de 2016 em Varsóvia, que conferiram um novo impulso à organização, procurando adaptá-la a todos os desafios numa perspectiva geográfica dita de 360 graus. Mantida a defesa coletiva como alicerce, mas sem limitar nem reduzir a gestão de crises e a segurança coletiva como tarefas fundamentais que permitem garantir a defesa dos aliados de uma forma mais efetiva. Atualmente, devendo considerar-se os riscos e as ameaças provenientes do terrorismo internacional, das ameaças híbridas, dos ciberataques, que impõem a necessária dotação de ferramentas adequadas. Também não se podem esquecer o pretender omitir ou diminuir as alterações climáticas e as suas consequências, assim como as crises humanitárias de tipo diversa e as migrações. A Madeira pode oferecer flexibilidade nas operações. Veja-se, aliás, a estação radar número 4 no Pico do Arieiro, pensada em 1999, inaugurada em 2012. Quase a terminar, como se já não nos bastassem todos estes problemas, cada vez mais temos de lidar com uma questão preocupante. Um problema que até nos remete para os clássicos por ser uma quadratura do círculo, a respeito daquilo que queremos no futuro, no mundo globalizado. Mais liberdade, menos segurança. Mais segurança, menos liberdade. Como lidar com tudo isto? Eu não tenho a menor dúvida que deverá começar pelo estabelecimento e fortalecimento da cooperação, a começar pelas relações interregionais. E a este respeito, a Macaronésia será um espaço de eleição. Só o conhecimento, o diálogo e o intercâmbio nos poderão salvar. Muito obrigado. Ora, muito obrigado por esta explanação a partir de um espaço restrito, em princípio, que seria o arquipélago madeirense, mas que no fundo nos leva a rever e a repensar o mundo. E nesse sentido, coloco à plateia um desafio muito simples, portanto está aberto o debate para algum comentário, se for comentário muito curto, telegráfico, por favor, por questões que queiram colocar ao professor Paulo Rodrigues, ou eventualmente respostas prontas que vocês tenham para todas estas questões que foram por ele colocadas no fim, não é? Porque somos todos cidadãos também. Portanto, estão abertas as inscrições. Não estão a preço de salto, mas aceitam-se todas as inscrições. E, mais uma vez, muito obrigado ao palestrante, evidentemente, não é? Acho que é ali.
Portanto, estão a aparecer vários braços, perdão. A idade já não me ajuda, tenho que assentar. Portanto, tenho o professor Santiago, quem mais? Creio que eu e assim. A doutora Maria, pois, exatamente, também. Ainda a conheci como Maria Favígua. Eu sou. Com certeza. Peço desculpa. Mais? Bom, então dou a palavra ao professor Santiago, se faz favor. Muchas gracias. Bueno, quiero felicitarle por su brillante exposición, pero habla usted como una ametralladora. Eu tenho. Difícil seguir. Bueno, yo quería plantearle, con todo el respeto del mundo, que discutiéramos sobre esta periodización que usted ha hecho, eligiendo una serie de puntos. Yo no lo he llegado a entender del todo. O sea, entiendo que hay, para mí, dos hilos conductores que al haberlos mezclado hace que sea difícil entender el mensaje final. Por lo menos esa es mi impresión y por eso se los pongo, insisto, con todo el respeto. Yo entiendo que hay un hilo conductor que es la tensión internacional bélica, que es muy claro y que en alguno de sus puntos aparece perfectamente definido, y otro hilo conductor que sería de índole de la dinámica interna del propio país de Portugal. Y no llego a entender cómo los une, no lo llego a entender. Por ejemplo, entiendo bien el primer periodo, entiendo bien o puedo entender el segundo, ya no estoy tan seguro, el de 1820 y 1834, el de la década de los 40 tampoco, entiendo muy bien el último tercio del siglo XIX, y ahí además, no sé si usted conoce, pero fue profesor mío en su momento y me interesa plantearlo, el profesor Jesús Pavón, que fue director de la Academia de la Historia Española, que escribió mucho sobre Portugal, escribió un artículo que creo que deberíamos volverlo a leer en 1953 en la revista de Indias, que se llamaba El 98 Internacional, algo así. No me acuerdo ahora bien del título. Pero ahí introducía el 98 portugués, que eso sería muy interesante. Es decir, hablaba de un 98 portugués al hablar del ultimátum de Inglaterra a Portugal. El ultimátum que estaría relacionado con la pretensión de Portugal de modificar el mapa, Angola, Mozambique, con territorios que los ingleses habían ocupado o que los portugueses ocupan y los ingleses les dan un ultimátum para que se marchen. Eso me parece, lo entiendo muy bien, entiendo bien el periodo de la OTAN y de la Guerra Fría, creo que va en ese primer hilo conductor. A mí me sirve toda su periodización, pero siempre y cuando distingamos cómo la fundamentamos. En el tema de la OTAN, me parece que es muy interesante plantearse la visión de Azores y Madeira frente a Canarias. Estamos en la Guerra Fría, pero Azores, Madeira no me lo sé muy bien. Azores hay más literatura y lo he leído. Azores, la base norteamericana y lo que eso significa, pero es que lo que no tenemos en cuenta es que los rusos, la Unión Soviética, vamos, tiene una base en Canarias, y una base importantísima, que se llama una empresa que se crea con capital español 50%, capital soviético 50%, que se llama Sovispan. Y esa empresa tiene toda una serie de sucursales en la costa africana. A mí me parece sorprendente que en plena Guerra Fría tengamos en un archipiélago, cuando España no está en la OTAN, pero en un archipiélago
creo que estaría en otra dinámica y la Unión Europea en otra dinámica. Es decir, yo hubiera distinguido, si me lo permite, los periodos de tensión bélica internacional y qué pasa ahí con Madeira y la historia propia de Portugal y Madeira o de Madeira relacionándose con la Unión Europea. Si no, el discurso es muy complicado, yo lo he entendido como muy complicado. Entonces creo que, se lo digo con todo el respeto del mundo, que quizá habría que darle una vuelta y pensarlo. Yo he aprendido mucho escuchándole, pero me ha sembrado confusión. Obrigado pela sua pergunta. Realmente há aqui várias questões que davam quase para outra intervenção de 50 minutos. A minha preocupação essencial, e isto resulta também do facto de, eventualmente, desconhecer a história da Madeira e eu desconhecer a história das Canárias e de Espanha. Portanto, há aqui um ponto que não é fácil chegar ao encontro. Agora, sem dúvida que há uma constante que eu procurei e procuro demonstrar, que é, em todos os momentos de crise internacional, há internamente, levantam-se duas questões. Na ilha, mantendo à margem a realidade continental portuguesa. Há duas questões que se levantam, sempre, desde as guerras napoleónicas, eventualmente até hoje. E depois há uma terceira questão que se coloca, que eu aqui não falei, que é paralela, tendo em conta a história, mas vou referir-a no fim, que é: quem é que nos garante a segurança? E não será Portugal nunca, serão sempre outros poderes externos, que muitas vezes poderão não ter a concordância do governo central, digamos assim de uma forma simples. E, por outro lado, em todos esses momentos, se verifica o desenvolvimento internamente das reivindicações autonomistas, muitas vezes sustentadas nisso. Portanto, o meu leitmotiv, digamos assim, o meu elemento catalisador é encontrar nestas manifestações de crise externa as suas repercussões não só na política interna feita no que diz respeito às reivindicações autonomistas madeirenses, que apareceram sempre. Eu sou dos que defendo que a primeira experiência autonómica na Madeira é exatamente durante as guerras napoleónicas. É uma autonomia que não é de iure, mas é de facto. Existe de facto. Quem mandam aqueles que aqui estão, quer a coroa ou não, porque estão cá os britânicos, que ocupam a ilha durante 7 anos. E isso resulta de uma situação de crise extrema internacional. E em todos os momentos que isso se verifica na Europa e no Atlântico Próximo, há situações idênticas de reivindicação autonomista aqui. Aliás, quando se refere aos anos 90, e eu também sou dos que concordo que a expressão que nós temos de ultimato é uma herança da propaganda republicana. Não é outra coisa senão uma herança da propaganda republicana. Porque, na verdade, foi um memorando. E, em termos diplomáticos, é muito diferente. Porque já estava perfeitamente definido que os portugueses não podiam avançar previamente para os territórios que pretendiam avançar. E, portanto, aquilo que a Inglaterra fez em 1891, 90-91, foi apenas recordar aos portugueses um acordo que tinha já muito tempo. E, portanto, claro que, em termos políticos, isso serviu para o objetivo dos republicanos. E, portanto, como quem escreve a história são os vencedores, nós herdamos essa expressão de ultimato. Mas, na verdade, historicamente, na minha perspectiva imparcial, foi efetivamente um memorando. E é também nesses anos de crise que aparecem novas reivindicações autonomistas na Madeira. Nos anos 90, no período de transição, já para outro sistema, que depois vai levar à Primeira Guerra Mundial. Portanto, o meu elemento constante é que, em todos os momentos, em qualquer um deles, nos 9 e até no 10º, nós hoje já nem sequer vivemos na Terceira República, vivemos na Quarta, não demos por isso. Em Portugal, não demos por isso, mas já estamos na Quarta República há muito tempo, desde 2009 pelo menos. Em todos eles, nos momentos de fricção, de choque,
ou de mudança substantiva a nível nacional, há repercussões nele. E essas repercussões têm sempre duas componentes. Como é que nos afirmamos perante o poder central, desde a adesão à Comunidade Económica Europeia e ainda mais a partir de 2009 com a União Europeia, como é que nos afirmamos perante o poder comunitário? E, por outro lado, como é que se mantém a nossa defesa, a nossa segurança? Sabendo nós, e este é a tal via paralela, sabendo nós que historicamente nós estamos a viver hoje algo que nunca vivemos no passado. Nunca. É porque no passado tivemos sempre a potência naval a apoiar-nos. Invariavelmente. Inglaterra primeiro, Estados Unidos depois. Hoje, nenhum dos dois está integrado numa comunidade política onde Portugal está integrado. Portanto, nesse quadro, como é que se faz? A minha proposta é, isso só se ultrapassa se houver ou se ceder à dimensão cultural que falou da Macaronésia, uma dimensão forte, a dimensão política, que possa existir ou que possa garantir uma representação desse espaço enquanto tal junto dos poderes europeus. Porque nós sabemos que em qualquer circunstância, confesso que não sei tanto em relação à situação das Canárias, possivelmente será diferente, mas em relação ao espaço açoriano e ao espaço madeirense, nós não podemos depender, no momento de crise aguda, do poder central. Porque, historicamente, se isso não se verificar, será a primeira vez. Porque no passado nunca se verificou. E foram sempre as potências navais que vieram em nosso socorro. Elas hoje já não existem. Pelo menos integradas na comunidade onde nós estamos. Portanto, a questão é essa. O que é que se faz se isso se verificar novamente? Não é? E nós nunca alegamos nem pensamos. E aliás, as Canárias já está a sentir isso. Eso que usted está diciendo yo lo he entendido. Sí. Y lo comparto. Pero no he entendido todo el discurso. Pero bueno. Mas, Forma parte de que hay una barrera en la lengua que es difícil de... eventualmente. Agora, eu também concordo, e não tenho a menor dúvida, que até à Primeira Guerra Mundial há uma relevância geoestratégica da Madeira, que até à Segunda Guerra Mundial, que a partir de então desaparece a favor dos Açores. E essa relevância geoestratégica tem vindo a diminuir. E é isso que as crises seguintes o demonstram. Agora, há uma questão que nós nunca colocamos, que nunca pensamos, que nunca consideramos, porque acreditamos que eventualmente estaremos no melhor dos mundos, que é aquilo que se pode passar eventualmente em Marrocos. Onde existem tensões que só um poder forte as faz esquecer. Mas esse poder pode não durar para sempre. E no dia que isso suceder, certamente esta zona poderá viver momentos substancialmente diferentes daqueles que se vivem hoje em dia. Com repercussões óbvias no turismo, que é, não tínhamos a menor dúvida, o sustentáculo da economia madeirense e suponho que também a das Canárias. Imagine o que é se em vez de 3.000 pessoas a chegar às Canárias ou 5.000, chegassem 100.000. Que repercussões é que isso teria? Muito obrigado. Poderão continuar a vossa conversa a partir das 20 horas noutro local. Há essa hipótese ainda. A doutora Maria, se faz favor. não como um mero
Mário Draghi, que realmente coloca Portugal perante a sua realidade histórica, que é de um país pequeno, com escassos recursos humanos, desde logo, pouca riqueza natural, temos assim ainda que não inexistente, a Madeira também muito mais, e nesse quadro, a minha pergunta, eu tinha duas perguntas, até também na sequência de uma conferência, do lançamento de um livro que eu fui assistir ontem sobre Timor, e onde se falava do passado recente de Timor, e se dizia que Timor permanece hoje como nação independente, nomeadamente relativamente à Indonésia, devido à sua identidade cultural, que é uma identidade cultural cristã, de matriz cristã e portuguesa, portanto, baseada na religião católica e na língua portuguesa. E estes dois fatores foram determinantes para que Timor pudesse, apesar da sua pobreza, apesar dos seus inexistentes, quase inexistentes, recursos militares, permaneceu como nação independente. E eu pergunto ao Dr. Paulo Rodrigues, perante o quadro que mostrasse, porque evidentemente se nós pensarmos que um dia, por exemplo, o Porto Santo, já diria a Madeira, mas o Porto Santo pode voltar a assistir a uma corrente migratória, como já houve, quer dizer, já houve uma relação entre o Porto Santo e a África, uma relação não pacífica, uma relação que inclusive punha em risco a exploração da terra. Para que plantar, para que semear, para que cultivar, se vêm depois piratas de várias origens, mas nomeadamente do Norte da África, colher e comer aquilo que nos custou tanto a trabalhar. Por exemplo, isto já não digo isto para a Madeira, mas para o Porto Santo isto é uma realidade que pode vir a ser para a Madeira, evidentemente que sim. Pergunto-me, não concorda que a diplomacia para um país com as características do nosso, que é um recurso, é um instrumento, melhor dizendo, um instrumento absolutamente essencial e me parece a mim que foi de alguma forma um instrumento ou até mesmo a fuga, a diplomacia ou a fuga, mas até a diplomacia entendida como uma alternativa à fuga. Vamos admitir que o rei de Portugal fugiu para o Brasil. O que é que ele podia fazer? Será que o facto de ter ido para o Brasil não permitiu, apesar de tudo, a continuação de uma monarquia portuguesa sediada noutro lugar? Em relação ao Estado Novo, será que o Estado Novo, as hesitações, como é que eu vou dizer, o jogo, digamos, o jogo de posicionamentos do governo do Estado Novo não foram precisamente uma tentativa também de fuga, uma espécie de jogo do rato e do gato, para tentarmos ir sobrevivendo, entre aspas, entre os pingos da chuva? Será que não foram isso? Qual o papel, na sua opinião, de figuras diplomáticas, da diplomacia, figuras como, por exemplo, o arcebispo de Dom Acho, que nos foi tão bem descrito, ou do embaixador Bianchi? Qual o papel de figuras desses cheias, nomeadamente madeirenses, para a defesa da existência, da nossa mera existência, completamente da existência da Madeira? A segunda pergunta da Sra. Doutora: qual o papel da Madeira no estabelecimento de uma ponte com os países de língua oficial portuguesa, que pertencem, quer queiramos, quer não, uns e outros, e independentemente das tensões que existem, pertencemos, cá está, a uma comunidade cuja matriz é a língua, cuja matriz é também a religião católica, quer que se concorde ou não, e não excluir, evidentemente, tudo que veio depois, tudo que se acrescenta, o facto de existirem hoje em Portugal e nesses países também, no Brasil, desde evangélicos a budistas, desde o animismo que continua a existir, o espiritismo, na cultura de base africana. Qual o papel que a Madeira pode ter no diálogo, uma vez que a Madeira também se posiciona de uma forma diferente relativamente à metrópole, antigamente chamada metrópole, como é que a Madeira se pode posicionar e pode servir justamente pode ser pioneira no diálogo com esses países de língua oficial portuguesa, que de facto não é simples.
Muito obrigado. Vamos dar tempo de resposta. Muito obrigado. Já estão das duas perguntas. Obrigado pela sua pergunta. Enfim, creio que uma parte das questões que coloca também já responde. Mas em relação aos diplomatas, sem dúvida, e eu concordo plenamente, Portugal, desde o final do século XIX, pelo menos, fez assentar muito da sua capacidade de presença e de alcançar os objetivos a que se propunha graças à qualidade inegável dos seus diplomatas. O período é exemplar, o período que vai desde exatamente o final do século XIX, dos anos 90, das questões que se colocam em torno do mapa cor-de-rosa, até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes, alguns deles, e eu referi aqui três, muitas vezes alguns deles, estando até em choque com aquelas que eram as posições oficiais defendidas por figuras que eram a referência do Estado Novo, em particular o próprio Salazar, e fazendo com que, e conseguindo fazer com que as posições que eles defendiam tenham sido levadas avante, e o caso da adesão à OTAN é exemplar, já depois da Segunda Guerra, é exemplar a esse respeito, de uma forma inequívoca. A via da adesão não é aquela que o governo português inicialmente advoga, mas é, naturalmente, e depois até o próprio Salazar o reconhece, é a única possível, dadas as circunstâncias, mas não a desejada. Portanto, aquela unidade que muitas vezes se pensa existir em torno de uma figura, não tem qualquer fundamento histórico. Por outro lado, não por acaso também, nesses anos, nós vamos assistir, logo após a Segunda Guerra Mundial, a um ressurgimento de algumas premissas de reivindicação autonomista que depois se vão desenvolver, e muitas delas serão apenas apagam-se e serão recuperadas nos anos 90. Em relação à segunda questão, o papel da Madeira, não é fácil. Se eu tivesse resposta absoluta para isso, seria ótimo, mas confesso que posso apenas ter algumas ideias. Sem dúvida que o peso da diáspora madeirense é um elemento fundamental a esse respeito. Agora, eu também não tenho a menor dúvida que essa presença de uma comunidade em diferentes pontos do globo, nem sempre tem o apoio das entidades oficiais que devia ter. E ainda há pouco, a propósito do Argen, vimos como é que as pessoas viviam ou sobreviviam. Respeitadas as devidas diferenças, são outros os tempos, mas em termos relativos, muitas das pessoas que tentam, de algum modo, criar essas pontes, essas ligações, vivem e passam pelas mesmas dificuldades. Em relação a Timor, eu compreendo aquilo que disse. A dimensão identitária é, sem dúvida, importante, mas mais importante do que tudo isso foram os interesses concretos da Austrália. Ok, muito obrigado. Dr. Dinis Pacheco, se faz favor, se possível, bastante conciso.
Hoje em dia é muito secundário, mesmo complementar, nem sequer é considerado em termos de risco. Agora, sem dúvida que as premissas iniciais do Iberland continuam presentes. Agora, com o desenvolvimento tecnológico e com a capacidade de, digamos, vigiar certas zonas do Atlântico, graças ao desenvolvimento do radar, sem dúvida que a pista do Porto Santo, que teve um contexto específico de construção e aparecimento no final dos anos 50, hoje em dia está claramente secundarizada e é apenas um espaço complementar hoje. Mas, como foi aquilo que eu há pouco referi, nós temos necessariamente que estar, eventualmente, sempre preparados para situações hoje inesperadas. E, nesse sentido, é sempre um espaço importante. Agora, não tem, atualmente, o peso que teve nos anos 50 e nos anos 60, porque, entretanto, apareceram outras formas de exercer o controle e vigilância que, inicialmente, ele tinha, para a qual ele tinha sido concebido. Sim, poderá ser o alvo, não pela via que muitas vezes pensa de projetos, mas através dos ciberataques. Isso é que é o problema hoje em dia. Mas isso aí, tudo é um alvo. Hoje em dia, a esse respeito, tudo é um alvo. E o principal receio tem exatamente a ver com essa área específica. Não é? E nós sabemos, foi público isso, andaram navios soviéticos junto das águas territoriais. Hoje de manhã, foi assinado o protocolo para a construção do navio, a nova, mais evoluída unidade da Marinha Portuguesa, que é suposto estar pronta no segundo semestre de 2026. Foi esta manhã assinado o protocolo para a sua construção. Vai ter até um nome curioso, se calhar o mais bem escolhido, Dom João II. Eventualmente, mas tem a ver já com essa dimensão polivalente, não é propriamente a guerra que aí vem para as pequenas potências, ou potências de segundo ou terceiro plano, não é aquela que se faz a tirar projéteis, não é? Tem a ver com a melhoria de capacidades a outros níveis, não é? Resta, temos sempre um problema, que também está subjacente e que é uma constante em qualquer um dos espíritos que eu referi, que é a incapacidade ou a certeza que muitas destas medidas, e estamos a falar de uma unidade que custa 140 milhões, serem pontuais, não terem qualquer sequência quando se concretizam, porque é suposto só estar pronto em 2026. E, portanto, é sempre um risco. Agora, é nesse sentido... Não é nesse sentido que se deve pensar e conceber qualquer tipo de defesa ou prevenção, não em outro tipo de investimentos, também eles megalómanos, mas que depois não têm qualquer sentido prático. E mesmo assim, veremos se em 2026, na segunda ou terceira edição deste Congresso, essa unidade naval já vai estar pronta e a funcionar. Sim, senhor, muito obrigado. Peço a todos que tentem conter as lágrimas, mas chega a hora da despedida. Gostava aqui de assinalar 2 ou 3 pontos, se me permitem. Um de cariz pessoal. Eu, durante muitos anos, lecionei uma unidade curricular de Antropologia Política, portanto, é uma abordagem bastante diferente dos fenómenos políticos. E da conferência do professor Paulo Rodrigues, retive aqui uma questão muito interessante, que é a questão da autonomia. Portanto, tanto a noção da autonomia, como aplicou, como, sobretudo, as potencialidades para a sua análise em contextos práticos. Acho isso bastante ou muito estimulante. Posto isto, agradeço a assistência, a vossa valentia, as perguntas que colocaram e, sobretudo, as respostas que deram a todas as questões que foram colocadas. Portanto, a partir de agora, iremos viver no melhor dos mundos possível. Agradeço também, naturalmente, ao palestrante, no fundo, é mérito dele, de nos ter colocado ou confrontado com estas questões, e agradeço aos organizadores
toda esta iniciativa nestes dias. Muito obrigado a todos novamente. Boa tarde.